Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos, bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre a depressão na perspectiva espírita e convidamos o psicólogo e trabalhador espírita Daniel Campos para a nossa mesa aqui de conversa e a Miriam dos Anjos. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Ana? Tudo bom, Miriam? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Daniel, por aceitar esse convite. A gente sabe como o Daniel é ocupado, né? E ele também é trabalhador, um dos coordenadores do curso de Joana de Ângeles, que eu e Miriam participamos do CEVIL, que é o Centro Espírita Vinha de Luz, né? E tem um canal no YouTube onde esses ensinamentos, esse curso também está, né? Daniel, vamos falar sobre depressão. A gente já conversou aqui no programa sobre muitos transtornos mentais, que inclusive estão sendo abordados num curso que a AME Brasil acabou de concluir, né, pelo canal deles no YouTube. Eles têm um livro sobre a visão da Joana de Ângeles sobre os transtornos mentais. Já falamos sobre compulsão, bipolaridade, já falamos, que mais, Miriam? Ansiedade, exatamente. Síndrome do pânico. Mas a depressão parece que é o transtorno que atinge o maior número de pessoas cada vez mais, né? O que é essa depressão na perspectiva espírita? Quando nós começamos a pensar em termos de uma dinâmica de energia espiritual, a gente pensa em ser funcional, em trabalhar, em namorar, em se dedicar a uma casa espírita, e tudo isso exige energia. A consciência precisa dessa energia circulando para a gente se sentir motivado, sair da cama e fazer as nossas atividades. Quando essa energia começa a sair da área da consciência por algum motivo, a gente experimenta essa sensação de perda de energia, de falta de energia vital. Numa visão mais espírita, a energia espiritual ela vai escoando para um lugar que não fica disponível para a consciência. E ela é puxada na direção do inconsciente por alguma experiência que a gente teve, ou nessa vida, ou em outra vida, ou às vezes as duas, né? E conjugado a isso até com fatores fisiológicos, genéticos e outros fatores, outras questões, fora até o uso de substâncias, um conjunto de fatores, e que mais em termos assim, mais psíquicos, numa visão mais espírita, a consciência, por não se relacionar muito bem com essas coisas, esse material que está ali no inconsciente, ela começa a fazer esse mecanismo de tentar tirar isso de toda forma da consciência. Por exemplo, um crime que eu cometi em outra encarnação e eu não me perdoo por isso, uma falha minha, uma falta de aceitação em algum aspecto, um trauma, às vezes, dessa mesma vida. É como se eu não conseguisse... Imagina assim, que eu vou dar banho numa criança, numa banheira. E quando eu termino, fica a água do banho. E na hora de eu jogar a água fora, eu jogo a criança e a água junto. A depressão, ela faz isso. Ela joga o que tá sujo, mas leva também o que tá bom da consciência. Porque quando eu, por exemplo, tomo um remédio para depressão, o remédio ele não é uma flecha que acerta só a depressão. Ele acerta a minha vida afetiva como um todo. Então, eu fico apático às vezes. Por conta do remédio. Por conta do remédio. Então, eu estou trazendo esse exemplo do remédio para a gente entender em termos espirituais. Quando eu tento tirar alguma coisa da minha vida afetiva que eu não me relaciono bem com ela, não tenho como tirar só aquela coisa. Eu amputo a minha vida afetiva, então eu sinto a depressão. Então, imagina que eu traí, menti, enganei, ou sei lá, algo até um sofrimento mesmo, até medo de ir para a vida, que está muito na base da depressão, medo, rancor, a mágoa, a raiva, são todos fatores. Quando eu excluo aquela experiência afetiva da minha vida, eu não tenho como tirar só aquele grão e afastar. Eu vou ter um prejuízo afetivo mais global, ele vai acontecer como um todo. Isso é inconsciente. Inconsciente. Eu não sei que eu estou com raiva, ou eu não quero ver isso. Não quero. Geralmente... Eu estou me sentindo culpada, e aí eu faço esse sintoma para não enxergar isso? Exato, até em alguns casos, em termos espíritas, né, numa visão de recuperar, vamos dizer assim, entrar em contato com essa sombra espiritual, a depressão ela pode ser até um mecanismo de evasão para eu não ir para a vida. Né? Por eu não preciso me encarar se eu faço um fenômeno depressivo.
Então, na tentativa de não me olhar, eu posso retirar grande parte da minha vida afetiva e com isso eu tiro a minha vida junto, porque vai a energia também junto. Quando você fala vida afetiva, é essa energia de viver, não é isso? Porque em termos, a psiquiatria, por exemplo, ela tem como ela é das escolas médicas, né? E a escola ela é muito lógica, a medicina como um todo, ela trabalha muito com a lógica de causa e efeito, né? De sintoma. Eu tenho uma causa que gera aquele sintoma, eu tomo remédio, tiro o sintoma e curo, né? Então, a psiquiatria ela gosta muito de organizar a psique, separando em funções psicológicas. Não que a psicologia não faça e o espiritismo também não. Mas a psiquiatria em especial porque ela tem um raciocínio mais lógico-racional. E então, eles organizam muito, através das escolas da psiquiatria, a psique em várias funções psicológicas. Então, quando eu falo afetividade, é uma das funções psicológicas. Então, eu tenho a psicomotricidade, o juízo, que faz a avaliação das coisas. Então, quando eu falo afetividade, eu falo dos sentimentos, das emoções, né? Eu falo, é uma função como se fosse um órgão. Eu não tenho um coração. A afetividade é como se fosse um órgão, só que psíquico. Certo. Então, ele exerce funções. Então, a depressão, ela atravessa essa função. Ela não pega só ela. Porque ela pode até alcançar, por exemplo, a atenção. Eu posso ter depressão e ter déficit de atenção decorrente da minha depressão. Certo. Entendeu? Entendi. Então, é uma coisa bem... que tem um espectro de adoecimento bem amplo. Miriam? Eu fico pensando aqui como a depressão, né, é uma epidemia, né, como dizem, tem a ver com o estágio evolutivo nosso atual, sabe, Daniel? Pensando assim, vivemos extremamente agitados, extremamente para fora, né, buscando satisfazer, né, os prazeres, prazer não é sentimento, né? Será que esse momento atual em que a humanidade está ainda, tentando encontrar lá fora soluções para os seus conflitos internos, vem piorando a questão da depressão, e o outro é com relação à afetividade. Como podemos escapar, como podemos melhorar a nossa relação na vida no momento em que a gente tem um desequilíbrio nessa área afetiva? Porque eu fico imaginando, você tem pensamento, você tem sentimento, né, que os dois caminham junto. Como é que isso funciona no ser humano para que a gente possa, talvez, olhar a depressão? Eu acho um pouco perigoso, assim, a gente fala. Não é perigoso, assim, exige uma reflexão da gente falar que hoje as pessoas são mais depressivas do que no passado, porque hoje a gente mede mais. Tá certo. A gente tem uma métrica, nós, em termos de ciência, a gente tem um diagnóstico. Então, se eu posso medir, vai aparecer muito mais gente. Naquela época, no passado, ninguém sabia o que era depressão. É como o autismo, né? Agora que você sim. consegue Aí mais... você fala, não, hoje eu tenho muito diagnóstico. mais depressão. Não, é porque hoje eu meço muito mais, eu tenho muito mais E o pior diagnóstico. que a gente cria esse olhar que, nossa no senhora, passado, tá demais. então, mas Porque claro. no passado você tinha a verdade. melancolia, você tinha Sim. outros nomes, né? Pra Com depressão. certeza. Se você olhar até para o campo da arte, a maioria dos artistas de Eram todos, renome tinham transtornos deprimidos, psiquiátricos graves, sim. né? Os poetas, os pintores, todos eles tinham transtornos graves. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, como se o ser humano nunca tivesse tido depressão e agora está tendo. Na realidade, para mim, sempre Tá tendo teve. um surto. Exatamente. Hoje é diferente. Por exemplo, antigamente você teve as guerras, para a notícia chegar demorava dias. Hoje você atropela um cachorro aqui na frente da comunhão, instantâneo tá na internet, um cachorro morreu atropelado e o mundo inteiro fica sabendo. Sim. Então é tudo muito ágil e automático. Então, quando a gente fala em termos de existir ou não depressão no passado, pode ser um pouco prematuro dizer que não tinha, porque hoje a gente tem a doença, a gente criou essa forma de organizar a vida afetiva nesse sentido patológico, e hoje a gente mede mais. Passa por isso também. Mas claro que eu acho que a modernidade está levando o homem também a um ritmo de muita extroversão, né? E essa aceleração que está ocorrendo em todos os níveis, né, que a tecnologia tem proporcionado, e essa lógica também muito horizontal da vida, que despreza, em certo nível, a vida espiritual, faz com que o indivíduo busque uma vida muito mais voltada para a satisfação de questões de prazeres muito mais materialistas.
né? E quando a gente busca isso, a gente está sufocando toda uma realidade espiritual ou não está dando atenção a essa realidade espiritual, e que ela vai mandar uma conta, né? Porque a gente a meta principal da vida, a finalidade da vida, não é satisfazer de coisas materiais. As coisas materiais são acessórias. Se eu fico muito injetando minha libido, minha energia de vida, em fato, como os psicanalistas gostam de falar, em objetos, né? Ou seja, quando eu falo em objeto, que são qualquer coisa, pessoas, né? A minha relação objetal, né, com a vida, ela está muito investida em coisas efêmeras, transitórias, ela vai gerar o tédio e, consequentemente, depois a depressão, né, que estão conectados, porque é como se eu ficasse injetando energia em experiências de vida que elas não geram uma satisfação emocional. É o tal do vazio, né? Exatamente. Vazio Tanto que existencial. quando a gente está muito nessa dinâmica, muito acelerada, a pessoa ela não consegue ficar em contato consigo. Ela sempre tem que ir para fé. Nunca tem aquele momento, não, eu vou fazer uma pausa, hoje eu vou almoçar só. A pessoa, ela não dá conta de ficar consigo mesmo. Sim. Né? É insuportável. Às vezes eu escuto muito isso dos pacientes, eu sinto um desespero em sentar para passar um final de semana e fazer uma alimentação sozinho. Olha a palavra, desespero. Aí a pessoa busca de toda forma Exato. a extroversão. Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer todos os mecanismos, uma super ocupação de atividade, malhar muito, não que seja errado, mas é o sentido que tem. Quando a pessoa busca essa realidade para fazer uma cisão neurótica de quebrar a conexão consigo, aí as doenças entram para chamar a pessoa de volta para a realidade espiritual. É como se a alma fosse uma gangorra, né? Então, se eu boto força para cá, a alma, para equilibrar, ela vai botar força para cá para o negócio voltar. Então, fica esse jogo. A gente até fala do transtorno bipolar, né? Que é a depressão e a mania junto aí nessa crise. Então, diante dessa pergunta da Miriam, hoje a gente mede mais, a gente faz mais diagnósticos em todas as áreas, né? Medica mais, trata mais. Então, esses índices vão ser mais expressivos no sentido da gente ler isso, mas com certeza a nossa cultura também, por não privilegiar de alguma forma o olhar espiritual da vida, ela está levando o homem cada vez mais a fazer uma cisão com a sua própria essência, que é o espírito. E quando isso acontece, a patologia ela já é uma tentativa de chamar todos nós a entrar em contato com a nossa essência espiritual novamente, né? Mas sem dúvida alguma, a dinâmica atual é uma dinâmica do gozo, do rápido, né? De performar na vida, né? De malhar, de ter um emprego, de ganhar bem, de aparecer bem nas fotos. E se eu não me encaixo nessa realidade, ou eu tento de todas as formas me encaixar, eu posso fazer esse movimento sem coerência com a minha essência. Não que esse seja um movimento errado, porque tem muita vida aí também. É muito bacana você, né, ter uma vida e partilhar com as pessoas que você gosta, e a rede social ela também é para isso. Mas quando isso se torna uma meta, né, patológica, neurótica, como se fosse a finalidade, aí isso começa a gerar os fenômenos que a gente vê que até as pesquisas têm mostrado que até os likes, né, das fotos têm gerado depressão, quem viu e quem não viu a foto. Na realidade, a alma que está usando a tecnologia já está doente, né? Ela já quer atenção, ela já quer um olhar. Então, é como se a nossa dinâmica ela está catapultando cada vez mais esses processos de adoecimento que já estavam lá em algum nível meio latente, né? E quem é essa pessoa, esse espírito que está sofrendo de depressão? Porque você falou na questão de culpas, questões de consciência que podem ser dessa vida, provavelmente já vem de outras, né? E a gente carrega e vai repetindo e não soluciona isso. Mas quem é esse espírito que chega num ponto, porque nenhum de nós está livre de viver uma depressão em algum momento, mas o que a gente deve observar em nós, espiritualmente falando, para a gente saber, puxa, agora eu estou ou caminhando para uma depressão, ou estou enfrentando uma depressão, o que acontece com a gente? Geralmente, em termos na visão espírita, né, a gente olhando, fazendo uma leitura estritamente espírita,
Muitas vezes a consciência, ela precisa se relacionar com os sentimentos, os afetos que vêm de outras encarnações e que vão nos visitar nessa encarnação atual. No Evangelho tem uma mensagem que fala sobre isso, a melancolia. Está lá no Evangelho. Aí ele fala assim, às vezes você sente uma saudade que a mente lógico-racional não sabe explicar. E você nem sabe de onde é, mas o sentimento te visita, não é assim? Sim. Imagina que, de alguma forma, em algum momento da nossa jornada evolutiva, nós tivemos aspectos do nosso currículo existencial que nós não lidamos bem com isso e que nós não elaboramos isso no plano espiritual. Uma falha qualquer, né? Um erro encarnatório que a gente tenha cometido de alguma forma, e nós não trabalhamos ali um auto-perdão, e falar, aceitei o que eu fiz, agora eu vou para a reparação, e você não reencarna com esse material muito bem elaborado. Como em termos 100% de nós, né? Exatamente. Ou seja, muitas vezes, tem até no livro do André Luiz, se não me engano, o Nosso Lar, uma senhorinha que ela só reclamava. Sim. Né? Ela era a fala dela é quase... Ela queria algum trabalho, mas ela não gostava de nenhum. Exato. Né? Ela queria mais chamar atenção do que uma atividade efetiva. Muitas vezes a gente fica no plano espiritual assim. Então, no plano espiritual, a gente não faz terapia, a gente não cuida dos nossos traumas para se preparar para reencarnar e não planeja a reencarnação. Então, a gente reclama muito, se queixa muito, que é uma atividade ali, uma coisa, fica infantilizado lá no plano espiritual. Não tem ação, né? Não tem ação. Essa mesma psique que está exemplificada nessa senhora, ela vai reencarnar. E ela vai ser, em tese, obrigada a fazer esse movimento. Ou seja, como que esse ego, com essa fala, já lá no plano espiritual, vai dar conta das culpas, dos crimes, tal. Então, eu tenho todo um currículo de prova e acho um ego que já está infantilizado desde lá e que vai voltar. Quando esse material começa a fazer um refluxo de novo na direção da consciência, esse ego vai estar lá infantilizado de novo. Quando alguma situação starta isso, né? Pode ser explicado assim? Alguma coisa, alguma vivência... Exato, os reencontros com as pessoas, Assim. às vezes as próprias pessoas que eu feri, a obsessão que vai vir me visitar, que todos nós temos, os espíritos que nos cobram, né? As questões que cometemos, só do espírito ele não precisa nem me obsidiar. Se ele se aproximar de mim, ele já empurra o meu material do inconsciente para a consciência. É como eu pegar esse copo, ele está cheio. Na hora que o espírito chega perto, é como se transbordasse o copo. Ele pode não estar emanando nada para mim, mas só da vibração faz com que o meu inconsciente transborde e tudo que está naquela sintonia dele, que é meu, vai vir para a consciência. Então, às vezes, do nada, você sente culpa, remorso, ideação suicida, e às vezes... tem a presença do espírito ali, mas ocorre esse inundar desse conteúdo do inconsciente. E com a depressão é muito parecido, porque esses conteúdos emergem e eu não sei lidar com aquilo, me sinto culpado, tenho remorso, tenho raivas que eu não elaborei, às vezes até dessa vida, e faço de tudo para não mexer. E quanto mais eu tento escapar desse processo, mais a energia vai indo embora. Eu vou querendo retirar aquilo da consciência. E esse movimento faz com que eu faça os sintomas característicos de depressão, que passam tanto pelo nível psicológico que alcançam também o fisiológico. Dormir, comer, né? Força física. É interessante, né, Miriam, isso que o Daniel está falando, porque muitas vezes você vê pessoas próximas que você conhece e fala... Por que essa pessoa está passando por uma depressão? Né? Ela não está sofrendo nenhuma dificuldade material, ela às vezes tem um bom relacionamento em casa, e é mesmo a pessoa em si, ela não sabe de onde vem aquela falta de energia, né? Aquele sentimento. Você não tem essa experiência também? Nossa, porque como a gente estava talvez mais atento, né, a perceber essas coisas... porque a gente avalia por um olhar materialista, né? Então, tem toda uma condição que não explica por quê. E isso não é só no adulto, né? Jovens, crianças, Sim. Eu vejo isso, né? Jovens com ideação suicida, né? Uma vez eu perguntei isso para você, né? para o Daniel, naquele curso. Eu perguntei isso. Por que um jovem, uma criança, né? Já tem ideação suicida? Já está passando por depressão? E você respondeu, ela nasce com culpas.
Então, tudo que acontece para ela na vida, que é dentro de um mundinho infantil, que você fala, como assim que isso cresce a ponto dessa criança querer tirar a vida dela? Tudo que acontece ali tem uma conotação muito grande, porque ela já carrega aquilo, né? É nesse sentido que o espiritismo é muito bom, porque ele vai dar uma lógica para o ego, para essa consciência, fortificar essa consciência egóica, para que ela tenha capacidade de se relacionar com esses conteúdos que vêm do inconsciente e até das obsessões também. E à medida que eu tenho uma visão da imortalidade, da pluralidade das existências, isso vai me desenvolver um recurso fundamental para lidar com a depressão, que é a fé. Né? A gente vive, né, igual a Miriam perguntou, né, a respeito da cultura, dessa questão de hoje, que tudo é instável, a bolsa de valores, a guerra, a doença, o vírus. É um ambiente que, se você não tem uma espiritualidade, você adoece. Porque você vai acreditar em quê? Né? Se é tudo instável, você acorda, amanhã você tem dinheiro, hoje não tem mais. Mudou o governo, o presidente e o impeachment, e aquele turbilhão. Fora que a gente está inundado de notícias de calamidades. Exatamente, a gente é bombardeado por notícias sombrias que vão fazendo constelar as nossas sombras. Aí os espíritos falam o quê? Que diante dessa lógica, o ego não fortalecido, ele vai cultivar um pessimismo. E esse pessimismo, ele vai ficar mandando mensagem para o espírito. E isso gera depressão também. Né? Ou seja, é uma depressão que ela vem a partir da consciência e não do inconsciente. Porque, nossa, o mundo vai acabar. Nossa, porque eu vou morrer de Covid. Nossa, porque outro carro vai me atropelar. E esse pessimismo, ele manda uma mensagem para a alma e a alma manda a depressão de volta. E pensando, só voltando um pouquinho nos adolescentes e nas crianças, né, que essa formação da necessidade da fé, da verticalização, talvez isso também chame uma atenção importante para o olhar dos pais ou dos seus cuidadores, né? Eu penso assim, um jovem, né, que está se isolando, que não está começando não vê prazer nas coisas. Às vezes os pais acham que não, porque é a época da adolescência, uma época que tudo muda, então ele está tentando se adaptar, e às vezes não é uma adaptação, né, Daniel? Penso eu, às vezes pode ser um início de uma depressão e que passa desapercebido dos pais por não estarem talvez atentos. Não sei se estou conseguindo fazer explicar. E chega-se até o suicídio. Exato. Tem um filme aí recente que saiu num desses aplicativos aí de filmes. Não me recordo agora exatamente o nome do filme, mas a história do filme é essa, né? Que os pais não só negavam a depressão do filho, como desqualificavam os sentimentos dele. Os pais tinham se separado, aí o pai exigia que ele tivesse um alto desempenho na escola e não ouvia o que ele falava que não estava dando conta e tal. E ele ia falar com a mãe abraçava, mas não abraçava, na realidade. Né? Ela abraçava, mas não escutava. Então, era uma negação em todos os lados e termina, infelizmente eu vou dar o spoiler do filme, mas você não vai saber o nome. No final, ele deu todas as mensagens que ia se matar. Você vê durante o filme que ia acontecer. E o pai saiu de casa e ele acabou se matando na casa do pai, né, que era separado, ele já tinha outra mulher, ele se mata lá. A história desse filme é muito interessante, porque fala o que a Miriam tá trazendo, né? Que muitas vezes o problema psiquiátrico, principalmente a depressão, fala, não, isso é preguiça, né? Aí desqualifica o que é o sofrimento que a pessoa tá passando. Não, mas o fulano todo mundo faz o que você não faz, né? Então começa a colocar nessas réguas e a gente não consegue entender que tem uma dor ali, né? E que é uma alma, né? É uma alma que veio de outras encarnações, que é plenamente possível um adolescente ou até em períodos mais até antes ali da adolescência ter essas depressões, né? É bem importante. O que é, às vezes, até pior, porque o adulto ele ainda consegue se expressar em vários níveis e às vezes a criança e o adolescente não. Ela tenta, né? Mas ela muitas vezes não consegue, porque ela necessita de uma E uma outra coisa, acho que nesse hábito que a gente tem de também oferecer um acesso à internet celular, né? Às vezes eu vejo criança pequenininha no carrinho, olhando desenho. Então, talvez esse comportamento de fazer com que o jovem também se interaja via internet, então ele se isola, às vezes não tem um acompanhamento do que ele está buscando, né? Em algum momento também
há uma necessidade de uma maior atenção para esse jovem que se isola, que fala pouco. Você acha que isso seja importante de olhar também? Claro, essa dinâmica é uma introversão que já se mostra disfuncional. A gente não fala patológico, mas ela já é disfuncional. A timidez, né? Essa timidez excessiva, esse recolhimento social, tudo isso já é sinal que precisa ser olhado. E isso já, muitas vezes esses adolescentes, ou jovens, ou até mesmo crianças, muitas vezes eles são pacientes identificados de uma família que está doente, né? Não é só o adolescente que tem um problema, mas a própria dinâmica da família como um todo, e no qual ele acaba sendo o porta-voz de uma doença familiar e que a família inteira precisa cuidar, né? Geralmente, em muitos casos como esse, às vezes você tratando os pais, a pessoa fica, o adolescente fica melhor. Né? Exato. Né? Às vezes os pais procuram um tratamento, a gente fala, não, o seu filho vai ficar em casa, você que tem que fazer terapia. O pai vai embora, não quer fazer. Porque é muito cômodo você dizer que é aquela criança que tem a dificuldade e deixar ela lá como isso é muito comum, muito comum. E às vezes até nos próprios atendimentos você já vê a própria dinâmica, como que as pessoas entram na sala, quem que fala mais. Às vezes entra a mãe, o pai e o adolescente está doente. Aí alguém toma conta da sessão, ninguém tem voz. Aí você já vê por que a dinâmica tá ali. Alguém sempre tem mais energia em alguém. Né? Aí você vai olhar, o marido, a esposa é mais calado, é apagado, né? Não participa do processo educacional. Aí, às vezes, uma exigência muito grande. Então, você vê que a dinâmica familiar, ela também gera depressão. Gera doença. Gera doença. Daniel, a gente também, às vezes, percebe que numa mesma âmbito familiar, tem 2, 3 pessoas que têm esse quadro depressivo e a gente, às vezes, associa isso a uma questão da genética, né? Em termos espirituais, na nossa visão espírita, só a genética explica essa repetição desse quadro? Cada vez mais, né, tanto os estudos numa visão mais materialista, eles percebem que a genética ela não é determinista, né? Até uma área da biologia que é epigenética mostra também a influência que o ambiente, outros fatores, cultura, uma série de coisas têm sobre a própria genética do indivíduo e que pode... uma coisa hoje parece estar caminhando e ficando cada vez mais visível, é que em termos de epigenética e genética das estruturas, a mudança é o fio de tudo, ou seja, tudo é alterável, né? Tudo pode ser transformado. Atrás existe, claro, com certeza, uma estrutura genética predisposta ao processo depressivo, porque a genética ela vai regular o controle de neurotransmissores, dopamina, serotonina, e a genética pode afetar isso, né? Nesses termos tem uma estrutura genética que vai regular, né, essa realidade fisiológica que pode afetar o humor, mas a gente sabe que espiritualmente atrás disso tem um grupo de espíritos compromissados com determinadas experiências e que tiveram experiências familiares ou de experiências coletivas que de alguma forma desenharam, né, e imprimiram na estrutura fisiológica essa realidade que entendemos hoje como essa parte genética e epigenética. Mas todos os estudiosos têm dito isso, que isso não é determinista. Não é porque você tem o gene da depressão, ou na realidade uma estrutura genética que contribui para a depressão, que você vai ter depressão. Isso vai depender do teu estilo de vida espiritual, do teu estilo de vida física, né, como é que você lida com essas relações, e até quando essa depressão, se ela vir a ocorrer, qual é o volume que ela vai chegar para você. Às vezes é só um evento pontual, né? Ou pode ser também algo de maior impacto. Eu, recentemente, uma experiência pessoal, eu fiz o meu mapeamento genético. Né? Eu fui fazer um exame, estava passando com vários problemas de doença na família e tal, eu resolvi fazer meu mapeamento genético. E uma das partes do caderno é o DNA Mind, que é a parte do DNA que fala da saúde mental. E no meu deu para depressão.
apareceu lá um índice alto de chance de ter depressão. E no histórico da minha família tem muitos depressivos. Mas não quer dizer que eu vou ser uma pessoa depressiva. Isso vai depender de como que eu vou lidar com essa encarnação. Inclusive, apareceu outras tendências que eu já havia identificado em mim, nos meus processos de análise e tudo, e que estão ligados ao DNA. Mas isso não me define. É a mesma coisa de falar, eu sou assim por causa dos meus pais, como se os pais determinassem a vida da gente. Eles influenciam, mas não determinam. Não, e é muito cômodo, né? Pensar assim, desculpa. Não, é o que eu te interrompo. E, ao mesmo tempo, sabendo, né, antecipadamente, não ter a postura, então eu vou aceitar. Porque é uma coisa que é um sintoma comum na família, então eu sou depressivo mesmo, não vou buscar ajuda. É exatamente o contrário. Né? Exatamente, a proposta é o contrário. É agora que eu sei, agora que eu vou investir mais energia para que eu possa olhar para esse problema e ir ao encontro dele no sentido de diluí-lo, né? E o que é pior ainda, que saiu no exame DNA, que caso eu tivesse uma depressão, ela não responde a antidepressivos. Eita! Até isso fala o mapeamento. Eu não vou fazer esse exame nunca. Mas eu achei super interessante, porque, por exemplo, como eu gosto de homeopatia, por exemplo, eu gosto de tratar muita coisa com homeopatia, esse exame de DNA ele me possibilita fazer um tratamento preventivo com homeopatia. Então, eu posso ficar harmonizando minha estrutura espiritual, fisiológica, claro, que não só da parte física, vou cuidar do espiritual também, que é importante. Não, você já faz. Mas é muito interessante. Inclusive, quando eu mandei o exame para o meu homeopata, ele achou fantástico, que ele até perguntou, porque ele queria passar para os outros pacientes, porque a ideia é essa, é um cuidado preventivo. Bacana, eu não estava pensando assim, não. Porque todo mundo projeta a sombra no exame. Eu vou olhar... Não, o exame ele não é só para doença. Na realidade, o exame ele é para dar, inclusive, para as potencialidades. Por exemplo, na parte do caderno de esportes, eu descobri quais são os esportes que o meu corpo reage melhor. Então, isso vai me trazer mais saúde para combater o diabetes, combater a depressão. Então, vou escolher determinados esportes até que vai prevenir a depressão. Meu entendeu? Deus. É muito interessante. Fantástico, né? Não sei se eu quero descobrir muita coisa, não, mas... Olha de uma forma mais otimista. Pois é, olhar por esse lado. Mas eu queria te perguntar, Daniel, a benfeitora Joana de Ângeles, que se debruça, né, sobre esses transtornos mentais, ela tem uma terapêutica, né, uma sugestão de como é que a gente deve lidar com essas nossas questões emocionais. O que ela recomenda? Na terapêutica de Joana, a primeira pilar que ecoa nas terapias dela é de Kardec, né? Que é fora da caridade não há salvação. Esse aí a proposta já fala. Isso é para qualquer doença psiquiátrica e às vezes até para as físicas, né? Porque a maioria das doenças, elas nos colocam... A depressão, ela tem uma coisa muito narcísica, da minha dor ser o centro do mundo, o meu problema ser o maior de todos, eu ficar com a energia toda voltada para mim, no introversão. Quando eu vou para a caridade, o movimento é oposto. Eu me esqueço, eu saio um pouco de mim, eu saio daquela concha egóica, eu começo a fazer um trabalho onde a própria escolha da caridade já é uma dinâmica do meu inconsciente da espiritualidade como um processo de cura. Então, o amor como cura, né? Um amor no nível afetivo e um amor no nível comportamental, de eu atuar mesmo em prática e ir para a sociedade e ter uma troca com essa vida a partir da caridade. Então, é um tratamento completo, né? Não tem tratamento melhor do que essa proposta de Kardec, mas há outras como a psicoterapia, né? E outras que são da área da ciência. No caso da Joana, ela traz a proposta do autoconhecimento, né? De lidar com o mundo afetivo a partir dos recursos que o espiritismo proporciona. E ela também dá uma técnica que é a relação do ego para fazer esse autoconhecimento, se relacionando com esse material do inconsciente, mas como esse ego pensa a vida mandando mensagens para esse inconsciente para evitar a depressão, como se nós fôssemos o nosso próprio médico. Então, ela dá técnicas de visualização, o pensamento positivo, né? Eu evitar o pessimismo, evitar reclamar a queixa, né? Que é muito da criança ferida, os excessos. Então, a consciência começa a adotar uma postura na qual ela manda uma mensagem positiva para o inconsciente e o inconsciente devolve em bem-estar para a consciência. Sim. Para a consciência egóica. Então, eu tenho duas formas, né, de trabalhar. A partir do inconsciente, me relacionando e mudando esse inconsciente à medida das mensagens que ele manda para mim, e eu posso mandar mensagem também para o meu inconsciente para gerar um bem-estar para mim. Então, toda a terapia da Joana parte dessa realidade.
Inclusive, eu acho ela um pouco mais focada no inconsciente, embora ela tenha terapêuticas muito voltadas para uma relação da mudança a partir do ego no inconsciente. Ela tem as meditações, as visualizações, que parte da consciência egóica para transformar esse inconsciente. Eu acho ela dar uma ênfase maior, porque ela fala muito do Jung, ela fala muito dessa parte da psicologia que cuida muito do inconsciente. O Emmanuel já traz uma proposta mais a partir da consciência, que é pensar positivo, praticar a caridade no nível de comportamento, e as duas são extremamente complementares. Sim. Né? Ele traz uma versão a partir da consciência egóica muito forte, e a Joana traz a realidade do inconsciente, embora ela fale isso também, mas ela traz essa mudança de combater a depressão a partir muito da relação do ego com esse material do inconsciente, que aí a gente fala de culpa, remorso, raiva, pessimismo, queixa, né? Medo, são todos fatores desencadeadores da depressão. Controle, né? Agora, a extroversão egóica exagerada, como uma cisão neurótica, que a Miriam trouxe. Que é aquele inflação do ego. Exato, é isso que a gente está aprendendo, né, também. Isso. Você vê como essa terapêutica, né, tudo isso que você falou, amplia, porque as pessoas acham que basta elas irem ao psiquiatra, tomarem uma medicação e aquilo vai se resolver. Apenas medicado, né? Tomar um antidepressivo e aquilo vai se resolver. Mas você está me dizendo, né? Está nos dizendo que existe todo um trabalho. Eu tenho que arregaçar as mangas para eu sair dessa condição, não é isso? Exato, e a ideia é essa, né? Não se entregar a esse processo, porque na realidade a própria doença, ela já é uma saída espiritual que tá acontecendo, e nós precisamos nos dedicar até, às vezes, uma existência inteira para poder lidar com esse problema, porque a doença já é a alma voltando para o processo de saúde outra vez, saúde moral. Então, à medida que eu vou me dedicando, eu vou tirando camadas, né, muito profundas da alma e que vão me exigir muito esforço, nada é feito sem esforço, que vai me exigir aqueles dias terríveis e que o remédio vai ajudar, a oração, a prece, o passe, a água fluidificada, a psicoterapia, todo esse material em conjunto, ele vai dar força para a gente estar tentando superar essa leitura da vida que precisa ser feita e ser modificada nessa experiência da depressão. Para a gente concluir, que a gente está terminando aqui o nosso tempo, tem muita gente que a gente observa, vê essa pessoa super alegre, essa pessoa, né, super de bem com a vida, muito extrovertida. Quando você vê essa pessoa, ela tirou a vida. Aí você, como assim, né? Ela vinha passando por uma depressão, mas nossa, eu não vi, ninguém viu essa depressão. Então, para você, como é que você diria para quem nos assiste? Como é que eu identifico se eu estou vivendo uma depressão? Porque muitas vezes eu estou trabalhando a minha vida de uma forma assim tão automática que eu não observo, que eu estou entrando numa ladeira abaixo, que isso vai ter consequências lá na frente. Como que eu posso trabalhar isso de uma forma, às vezes, não só preventiva, mas me observando mais? O que eu devo prestar atenção? O primeiro passo é buscar o autoconhecimento, né? Da mesma forma como a gente aprende a se alimentar direito, né? Que a gente tem que fazer atividade física, que a gente tem que estudar, que a gente tem que fazer a higiene do nosso corpo, nós precisamos fazer isso no âmbito emocional, né? Ou seja, o autoconhecimento vai me mostrar como eu sou, como é que é o meu tom, né? Será que a minha música está alta demais ou está baixa demais? Como é que está esse volume? Então, a gente vai precisar olhar isso aí. O segredo da saúde da vida, né, é a flexibilidade, vamos dizer assim, e a dose certa. Né? Se eu estou triste demais, eu fico depressivo. Se eu estou alegre demais, super ocupado, eu posso estar numa crise de mania. Ou seja, toda doença é um exagero. Eu posso fantasiar o meu futuro, mas se eu ficar preso na fantasia, eu fico esquizofrênico. Não é assim? Ou seja, são funções normais que vão se exagerando. Então, se eu estou vendo que tem volume demais em várias áreas da minha vida, está na hora de começar, às vezes, fazer uma avaliação. E, às vezes, colocar como hábito uma avaliação psicológica, da mesma forma que a gente faz um check-up, né, e a gente vai ver o coração, o colesterol e tudo. Seria interessante inserir isso também, fazer uma avaliação,
para ver como é que tá, fazer um diagnóstico, ver se tem uma tendência a algum tipo de adoecimento. E nós ainda não temos esse hábito espiritual de olhar para isso. Toda vez que eu parto para esse excesso, eu estou super ocupado demais, essas intoxicações de atividade, ou a falta de energia dessas atividades, isso já pode estar evidenciando um sinal de fumaça aí para um quadro de depressão. Se não está, a chance de estar é grande. É claro que não é qualquer estresse que vai deixar a gente em depressão, mas essa coisa muito prolongada, né? Às vezes, muitos dias de comer menos ou comer muito, dormir pouco ou dormir muito, o choro fácil, a irritabilidade. Os exageros, não é isso? Os extremos, né? Esses extremos muito exagerados, isso começa a evidenciar os quadros de depressão. É bom a gente falar isso, porque às vezes as pessoas têm, né, no ideal, assim, que a depressão é só aquela pessoa que não levanta da cama, que não toma banho, e não. Pode ser uma pessoa extremamente ocupada com muitos afazeres e que ela está... E é como você falou, às vezes a pessoa, ela não aparece nem com esse excesso de, tá pulando de paraquedas, viajando para tudo quanto é lugar, nossa, tá super feliz. E de repente se mata. Não é essa ideia. Às vezes a pessoa está em depressão, ela vai ao trabalho, ela faz palestra, ela, né, vai para restaurante, ela faz tudo e nem ela percebe que existe uma dinâmica de fundo, um transfundo de personalidade que vai aparecer em outras áreas, como começar a adiar muita coisa, assim, compromissos, ficar sem energia de fazer coisas que tinham prazer e não tem mais. Às vezes isso envolve até arrumar uma mala, entende? Às vezes até mexer com coisas da burocracia da vida, pagar conta, e aquilo vai se estendendo de uma forma e você olha, a pessoa está funcional, mas por trás tem uma distimia. Tem um transfundo, uma melancolia, uma depressão mais leve ali que vai acometendo isso com o tempo, vai gerar outras doenças. A falta de atenção, né? Uma preocupação constante, o cansaço mental, né? Aquilo vai se prolongando e isso vai pode desenhar um quadro depressivo leve. A própria negatividade, tudo, né? Exatamente. Né? Tudo vai dar errado. Exato, a negatividade, um mutismo, né? Aí não consegue interagir, não fala com ninguém, não tem energia nem para falar. Né? Ou não tem impaciente com tudo, não consegue pegar uma fila, se irrita com tudo. Então, tudo isso pode começar a desenhar um quadro que pode estar evidenciando isso aí. E muitas vezes a tristeza por um luto, por uma questão, né, que abala aquela pessoa, se ela está observando, olhando, né, para aquela situação e elaborando, aquilo é uma prevenção até para uma possível depressão, né? Se ela não olha para aquilo, não se observa, né? Aquilo pode gerar uma depressão nela. Sim, e até doenças físicas, né? A fibromialgia, problemas de articulação, dores de cabeça constantes, a falta de fome, o excesso de fome, tá comendo demais. Ou às vezes aquelas pessoas que dormem 10, 12, 15 horas, dormem demais, né? Em idades que é incompatível. Às vezes parece um adolescente dormindo e a pessoa tem 40 anos e o mundo está acontecendo e a pessoa está dormindo. Então são sinais que de negação da vida que vão aparecendo lentamente. Né? E que às vezes não necessariamente é uma tristeza, né? Mas algo que é muito presente é a irritabilidade. Às vezes, o que é muito comum em pessoas depressivas é uma sensibilidade auditiva. Às vezes o outro está comendo do lado e se irrita, não aguenta qualquer barulho. Aí o vizinho, né, faz um barulho, a pessoa, né, o menino joga uma bolinha no andar de cima, você explode. Então isso é muito comum em pessoas que têm depressão, alguns sinais físicos, né? Ou que tem uma tendência a ter, né? Esses sinais fisiológicos, né? Miriam, quer completar alguma coisa? Nem Temos mais um preciso, minutinho muito aí. aprendizado. E o aprendizado tudo dá sinal, né? Se a gente estiver observando, os sinais aparecem. E quando você falou da tristeza, né, da perda, é natural, né, que a gente se habitue a penso eu, né, a essas situações de perda. O que a gente não pode fazer conosco mesmo é juntar a essa tristeza à não aceitação da situação, que isso agrava terrivelmente, né? Sim. O que tem acontecido muito com os adolescentes, né? É uma fala comum que eu tenho ouvido, às vezes, de alguns adolescentes, de que eu não quero sofrer. Como se o sofrimento não tivesse qualquer sentido, que na realidade não é sofrimento, é dor, né? Por exemplo,
Você vai para academia, até para deixar a pele bonita, você tem que sentir dor, né? Você joga um ácido, para deixar o músculo forte, você tem que gerar dor, né? Para que as coisas funcionem. Então, às vezes, a juventude não vê sentido na dor, o que já é um olhar neurótico da vida, porque a dor tem um sentido. Só que não é essa dor vazia de sentido, uma dor empobrecida. É uma dor rica, que depois que você passa, você tem uma experiência que transcende sua alma. Quantos sofrimentos a gente, né, que já passou dos 40, pelo menos eu, né, tô aqui ainda. Nós também. Passamos. Quantas dores a gente não olha para trás e não vê, nossa, como eu mudei, aprendi alguma coisa e aquilo até me deixou mais forte por eu ter passado aquela experiência. Ou seja, é uma dor com sentido. E na neurose a dor não tem sentido. Né? Você não consegue ver o objetivo daquilo, né? Muitas vezes até um término de um namoro vira um caos porque a pessoa não consegue se suportar, cai em depressão profunda. Mas enfim, esses desafios que são da natureza humana e que a gente tenta escapar como se eles não tivessem sentido. Né? Então, pena, né? Terminamos aqui o tempo, infelizmente. Eu espero que vocês tenham gostado, porque a presença do Daniel aqui é sempre um prazer. A gente já teve outros programas, né? Bipolaridade, compulsão. Já falamos sobre o papel da dor na nossa vida, um programa mais antigo. Então, se vocês puserem lá, Papo Espírita Daniel Campos, vocês vão encontrar alguns programas com o Daniel. É uma pessoa com muita experiência e que sempre traz esse conhecimento que acrescenta. Obrigada pela presença de vocês. Nós vamos ao ar todas as quintas, às 19 horas, na TV Comunhão. Inscreva-se no nosso canal, dê seu like, compartilhe e comente com a gente. Então, muito obrigada e até a próxima.